Glória a Deus, aleluia. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu e Olívia estamos saudando a igreja. É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Quero agradecer primeiramente a Deus, porque até aqui Ele tem me sustentado. Eu trago aos irmãos um abraço do meu pastor, Gabriel Ribeiro. Estou aqui sob a oração dele. Eu quero agradecer também a oportunidade, o privilégio, de estar aqui. Estou aqui com muito temor e tremor. E eu confesso aos irmãos que por conta da situação ao qual eu me encontro, eu tentei fugir um pouco desse convite. Eu não ando muito bem em saúde. E eu pensei, Senhor, eu não posso firmar compromisso. Porque tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu durmo, tem dia que não. O médico me deu vários diagnósticos ruins, o cenário é de dor, é de choro. E o Senhor confirmando em meu coração que era para eu estar aqui desde o primeiro momento. E aí eu falei para o irmão que eu iria orar, ia falar com o meu pastor e que dava a resposta no domingo. E o Senhor já havia confirmado em meu coração. E aí no domingo eu fui covarde, eu não falei com ele. Eu deixei para falar um dia depois. Eu pensei, já é segunda, eu acho que ele já arrumou alguém. E aí quando eu mandei mensagem, eu falei para o Senhor, o Senhor já tem alguém para pregar? Aí ele falou que tinha combinado, mas não deu certo. E o Senhor falou no meu coração, é porque é você. Aleluia. Eu já falei contigo que é você. E aqui estou. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou levita. Eu congrego ali na Igreja de Restauração e Vida, Assembleia de Deus, ali em Samambaia. Os irmãos que me veem assim bonitinha hoje, de saia, não imagino de onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou da cocaína, da maconha, da prostituição, da bebida, do cigarro, do lança-perfume. O Senhor me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, aonde eu era dor, vergonha e tristeza para minha família. Mas aí o Senhor falou, eu vou te levantar, eu vou te libertar, eu vou te usar, porque você merece. Quando eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, eu tomei chumbinho de rato. Irmãos, eu já nasci com uma tristeza tão profunda em meu coração. Porque tem pessoas que falam que ansiedade não existe, que depressão é frescura, mas existe. E nós vamos ver na Bíblia que Elias, depois de ver fogo cair do céu, Elias, depois de experimentar milagres, ele entrou para dentro de uma caverna e ele pediu a morte. Isso é o que? É tristeza na alma. E assim era eu. Eu achava que eu era o erro, eu achava que para mim não tinha jeito. E quando eu ia para a igreja, eu achava as coisas de Deus lindas. Achava e acho. Como que Deus revela? Como que Deus fala através da palavra? Como que quando você está na igreja, você chora e é um choro que limpa. É um choro que lava. Só que quando eu saía da porta para fora, eu fazia tudo igual. Quando eu saía da porta para fora, eu não tinha forças. Eu não conseguia, eu até planejava, eu falava assim, eu vou mudar, eu vou ler Bíblia, eu vou dar orgulho, eu vou parar de beber. E eu ouvi várias vezes, não para porque não quer. Mas só a minha alma sabia o quanto que doía. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E muitas vezes as pessoas dentro de casa que querem ajudar, as pessoas próximas que querem o bem, é de onde saem as palavras mais pesadas. E nós precisamos vigiar o que falamos para os nossos filhos, para os nossos pais, marido, para os nossos irmãos. A gente precisa vigiar o que sai da nossa boca. Sim. Porque a palavra do Senhor diz que o que mata não é o que entra, é o que sai. Verdade. A palavra do Senhor também vai dizer que de uma fonte não pode jorrar duas águas. E ali eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece. Mas aí quando eu saía, eu fazia tudo novamente. E o Senhor já me deu muitos livramentos. Muitos de lugares a qual eu entrei que não era para mim estar aqui hoje.
boca de fumo. As pessoas que andavam comigo, que eu chamava de amigos, todos morreram. Jesus. Morreram com 15 tiros, com 19. Morreram com 10 facadas. E quantas vezes eu achava que a rua era um abrigo, que a rua me abraçava. Porque o inimigo, ele não vem com chifre, não. O inimigo vem batendo nas tuas costas e falando, estou contigo, parceiro. O inimigo vem e fala assim, olha, eu estou contigo, não abro. Pode contar comigo para o que precisar. Mas aí quando tu vai preso, é só tua mãe. Mas aí quando a porta fecha, quando a enfermidade entra, quando você não tem dinheiro para mais nada, você se vê sozinho. Agora nós temos um pai que é fiel. Nós temos um pai que zela. Nós temos um pai que guarda. Nós temos um pai que não abandona. Porque quando eu estava no mundo, eu não conhecia esse Jesus. Quando eu estava no mundo, eu não saía de casa, eu não falava, Senhor, me guarda. Eu não saía de casa e falava assim, Senhor, vai na minha frente, vai me dando direção, vai abrir as portas e as comportas do céu. Não, eu me arrumava, eu colocava a roupa mais curta que eu tinha, um salto maior, um batom mais escuro. E eu falava, eu vou curtir. Quantos lugares que eu entrei. E eu imagino o Senhor falando, eu estou te guardando. Eu estou te livrando. Eu estou te levando de volta para casa. Aleluia. Porque eu ainda vou te libertar. Eu ainda vou te usar. E certa vez o Senhor em cima do monte usou uma moça para falar que eu ainda ia pregar a palavra dele. Aleluia. E nesse dia eu duvidei. Porque geralmente a promessa ela não combina com o cenário. E nós olhamos e falamos, não tem como, não tem jeito, não dá tempo. Quantas vezes você olha ali para o seu casamento, você olha para o seu filho e fala aqui, nós somos tão falhos, tão incrédulos, que nós faltamos falar aqui, nem Deus. Porque nós olhamos e não vemos saída. Mas até onde a gente perde a força é onde o Senhor começa. Aleluia. É quando a gente não vê que o Senhor fala, eu entro, eu mudo história. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. E queira Satanás ou não, vai acontecer. Glória a Deus. E quando minha mãe chamava as irmãzinhas para orar, e que eu via aquelas irmãs do cocô subir na escada, eu falava, misericórdia. Se eu pudesse, eu saía, só que eu não tinha pronto para sair. E eu tinha um temor, porque eu acreditava no que o Senhor falava. Só que eu não tinha obediência. E todas as vezes que o irmão ia lá orar, ela me olhava, eu olhava para ela e falava, meu Deus. E uma das vezes, a irmã olhou para mim e falou, ei, o Senhor manda te falar, conta 2 dias. Do mundo ele vai te tirar. Glória a Deus. Ou ele vai te descer. Porque te perder para Satanás ele não vai. E o Senhor começou a falar que ia me alcançar. Que ia me alcançar. O Senhor começou a falar que meu dia estava contado. E teve um dia que eu cheguei em casa e minha mãe me trouxe um recado. E falou assim, olha, a irmã mandou falar para você que via suas pernas sangrando. Não sei se é acidente, não sei se é doença. Mas da cintura para baixo era só sangue. E nesse dia eu cheguei tão animada em casa. Tinha uma festa tão boa para ir à noite. Estava tudo combinado. Uísque, tudo regado a bebida, a droga. Eu não queria obediência. Eu não queria renunciar. Eu não queria obedecer. Eu não queria servir a esse Deus poderoso. Que tudo pode, que tudo faz. Aleluia. E muitas vezes nós achamos que estar na casa do Senhor, nós estamos presos. Porque a gente não pode pecar. Mas preso é quem está nesse mundão. Que quer largar o cigarro e não consegue. Que quer largar a maconha e não consegue. Que está ali na vida da bebida, quer largar e não consegue. Porque o diabo ele não abre mão. Agora o Senhor não. O Senhor ele nos dá livre arbítrio. Aleluia. E foi por isso que eu sofri tanto no mundo. Porque eu não queria obedecer.
E aí, nesse dia que eu escutei isso, eu virei ali para a cozinha da minha mãe e comecei a chorar. E ali eu falei em pensamento para Deus. Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor vai me punir? Toda vez que o Senhor está falando que vai me matar, que vai me descer, que me vê sangrando da cintura para baixo, o que é que eu tenho te feito? Eu estou aqui na minha, eu estou me divertindo, porque é uma cegueira tão grande que nós achamos que é diversão. Nós achamos que acordar de ressaca, precisa beber no outro dia, que entrar, usar cocaína e entrar numa depressão profunda, que no dia seguinte dá vontade de se matar. Nós achamos que é diversão. E aí eu falei para Deus, eu não quero. Só que eu me esqueci que a palavra do Senhor lá em João vai falar, não foi vós que me escolheu. Foi eu que escolhi a vós. Foi eu que escolhi a vós. Porque sem mim nada podeis fazer. E o Senhor estava querendo entrar, estava querendo mudar a história, estava querendo me dar honra, estava querendo erguer a minha cabeça. Porque em todo o tempo que eu passava o final de semana na rua, na semana eu queria me suicidar. E eu falei para Deus, eu não quero. Graças a Deus eu não tenho escolha. Aleluia. Graças a Deus o escolhido não escolhe. Aleluia. Escolhido não tem escolha. E nós chegamos até por um momento pensar que é castigo. E hoje eu agradeço a Deus. Aleluia. Hoje eu agradeço a Deus por estar aqui, exatamente onde eu estou. Aleluia. Alguns que estão aqui sabem que o meu esposo, ele ainda não é crente. Mas ainda vou voltar nessa igreja para contar o testemunho. Eu estou debaixo de uma promessa. E o Deus que prometeu não erra, não falha, não tarda e não se arrepende. E Ele falou que não vai demorar e que eu e a minha família vamos servir ao Senhor. E um dia na minha cozinha eu estava lavando louça, revoltada com meu esposo. Eu falei, vou largar, vou abandonar. Eu não preciso ficar passando essa humilhação, não. Dia de domingo eu vou para a igreja louvar e meu esposo vai para o bar. Eu não quero isso, desse jeito eu não quero. O Senhor falando, quem é tu? Misericórdia. E o Senhor falando, quem é você? Para falar como, quando, que horas. Aleluia. Eu falei, Senhor, e ali foi um tete a tete com Deus. Deus, não sou eu que te digo, o Senhor estava ao meu lado. E eu senti a presença, e eu lavando louça. E a lágrima aqui misturando com o catarro, e eu chorando, eu falando, eu não estou mais aguentando. Tanta humilhação, depois que eu te aceitei, porta fechou. Depois que eu te aceitei, é só humilhação. E o Senhor falando, olha, filho, eu fiz contigo. Tu também não queria, tu era pior do que ele. E assim como eu fiz contigo, tu vai sentar e vai ver eu fazendo com o vaso também. E assim o Senhor tem feito na minha casa. E assim o Senhor tem feito na minha vida. Ainda sendo tão pequena, ainda sendo tão falha, mas graças a Deus que nós vivemos pela graça. Que é um favor imerecido. A gente vindo ali do hospital, né? Meu esposo passou ali numa padaria. Era para comprar só 2 coisas, aí ele comprou um monte de coisa. Aí eu falei assim, amor, mas você é muito exagerado. Aí ele olhou para mim e falou, não é você que fala? Que nós somos crentes, temos que viver o melhor dessa terra. Que o melhor dessa terra é para nós, que é o dono do ouro. Irmãos, o homem fala que nem crente. Mal sabia ele que o dia dele está contadinho. Só que aí o inimigo, ele está ao nosso redor. Eu canso, tu cansa, Satanás não. Eu quero parar, tu também, Satanás não. Ele é sagaz, astucioso, ardiloso, persistente. E quantas vezes ele tem batido assim, ó, e falado, cadê o seu Deus? E desde quando eu engravidei, que eu tenho passado pelo fogo,
no dia 30 de janeiro, eu perdi um bebê. E nesse mesmo dia, eu tinha ido na regional escolher turma. E aí essa turma que eu escolhi era uma turma que eu queria muito, mas eu achei que fosse impossível para mim. E aí quando eu cheguei lá, a turma estava lá na minha frente. Era a turma que eu queria, era o horário que eu queria, era a escola que eu queria e eu ainda ia ganhar mais. E eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. Aleluia. E eu saí dali tão feliz, regozijando, e fui para minha casa. E aí quando foi à tarde, eu comecei a ter sangramento, comecei a perder meu bebê. E aí eu fui para o quarto, coloquei louvor. E aí o Senhor falava assim ao meu coração: tu não falou pela manhã que eu era perfeito? Eu continuo sendo perfeito. E aí eu pedi para Deus me ensinar a adorar Ele em meio às lutas. Eu pedi para Deus que Ele me ensinasse a adorar Ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar quando tudo vai mal. É adorar quando a porta se fecha. Tem um hino lindo que nós louvamos, é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Só que quando a dor entra pela nossa porta, é difícil adorar. Nós começamos a questionar o Senhor. E eu comecei a adorar o Senhor ali naquele lugar. Irmão, se não for pedir muito, você pode botar um fundo para mim? Aleluia. E aí isso foi mais ou menos uma segunda-feira. Na quarta-feira eu me arrumei e fui para trás de cabeça numa igreja lá para fundo de casa. E aí eu estava sentada atrás, a lágrima descendo, porque eu tinha perdido algo que eu não tinha pedido para Deus. O Senhor falava, vou eu te dar um filho. E quando Deus falava que ia me dar, eu falava que eu não queria. Mas o Senhor é tão lindo que primeiro Ele coloca em teu coração, Ele faz de uma forma tão perfeita. E os planos de Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E aí quando eu estava entregue, quando eu estava querendo, eu perdi. Só que nós temos que entender que perder para Deus é lucro. Meu Deus. Nós temos que adorar porque tem uma vontade submissa acima de nós, soberana. Eu estava no fundinho da igreja, me adorando e a lágrima descendo. Quando foi no fim daquela tarde da mesa, o Senhor usou um missionário para mim e fala assim: ei, moça de blusa tal, o Senhor manda te dizer que não está entendendo nada. Tu tem tido perdas, tu tem chorado, mas o Senhor manda te dizer que você está debaixo de uma promessa. O Senhor manda te dizer que Ele não se arrependeu da promessa que Ele te deu. E o Senhor te diz mais: pode preparar o enxoval. Glória a Deus. E o Senhor me mandou preparar um enxoval. E o Senhor ainda falou: conta tu 4 meses. E eu fui obediente. Porque quando nós somos obedientes, a gente vive promessas. Verdade. E aí quando foi em maio, Dia das Mães, o Senhor me deu o maior presente da minha vida. Quando eu fui pro banheiro para fazer o teste, eu nem acreditei. O Senhor falou: eu não falei que eu ia fazer. Meu Deus. Porque vale a pena servir esse Deus. Quando você obedece, quando você confia, você vive milagres. Você vive promessas. E desde então que eu engravidei, que eu tenho passado por momentos difíceis, que eu tenho passado por dor, por humilhações, por palavras que têm machucado a minha alma. Eu tenho passado por pressão alta, eu tenho passado por diabetes.
Porque a maior coisa que ele já fez foi morrer na cruz por mim e por você. Eu costumo dizer que os dias felizes são bons, mas 100 dias bons não nos ensinam como 10 dias maus. Agora o Senhor lá em Tiago vai dizer: alegrei quando passarem por tentações, porque são as tentações que trazem esperança. Só que nós não queremos passar. Nós não queremos passar pelo dia mau, mas é necessário. É necessário. E no começo dessas enfermidades eu comecei a questionar o Senhor. Satanás falava no meu ouvido: cadê o teu Deus que te prometeu? Que promessa é essa que o Senhor fez? E aí por algum tempo eu comecei a falar: é mesmo, Senhor. Aí eu não curto a gravidez, eu só passo por coisa difícil. Aí eu imagino o Senhor falar: eu vou te descer mais, eu vou te descer mais, eu vou te moldar mais, eu vou te amassar mais, eu vou te levar para a olaria do fogo, para tu me adorar, independente de qualquer coisa. Porque o Senhor não desperdiça lágrima de ninguém. Aleluia. Tudo que nós passamos tem propósito. Como que eu vou chegar aqui nos irmãos e falar: olha, vale a pena persistir, se eu não persisto? Como que eu vou chegar aqui nos irmãos e falar: vale a pena calar, se eu não calo? Se eu não renuncio? Se eu não oro? Se eu não vivo aquilo que eu prego? Como que eu vou falar? E mais importante do que subir o monte com tambor é descer o Calvário com lágrimas de arrependimento. Glória a Deus. É você reconhecer que você não é nada. É você reconhecer que Ele é. Porque a minha filha, antes de ser minha, é dele. E Deus tem sido tão... Ela está bem gorda, crescendo. E aí eu parei de questionar. Eu parei de falar: Senhor, por quê? E comecei a falar: me dá força, me renova, me coloca de pé, me dá estrutura, me ensina a te adorar. E aí quando eu cheguei no posto hoje, 8 horas da manhã, eu pensei: eu vou receber diagnóstico bom. A médica fala: está com enfermidade, está com pedrogose. De lá eu vou fazer um exame nas mãos. O exame tinha que dar 10, o meu deu 26, porque está tudo inflamado. De lá, eu fui lá para a policlínica buscar o remédio. Quando eu estava lá sentada, eu estava tão cansada. Eu falei: Senhor, eu não consegui nem estudar hoje. Aí eu fui para a moça do guichê e falei para ela assim: moça, eu estou exausta. Já comecei a chorar. Eu falei: eu preciso desse remédio por dia, eu preciso ir para casa. E eu estava tão preocupada, com a aflição na minha alma. Quando eu cheguei em casa, eu imagino que Satanás falou: eita, a desanimada. Eita, vai procurar. Quando eu entrei, coloquei o primeiro pé na porta. Eu já fui em direção a essa Bíblia aqui. E já comecei a folhear. Já coloquei o meu joelho no chão. E o Senhor eu já comecei a ficar foi alegre. E dando 7 horas eu já queria vir para a igreja. Eu falei: eu vou lá dizer que o Senhor é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu estava pronta, quando eu fui colocar o joelho no chão para sair, o Senhor falou: lembra tu quando tu me pedisse para me adorar no dia mal? Vai lá e me adora. Lembra tu quando tu falava: Senhor, eu quero aprender a te adorar no dia mal, porque no dia bom eu já sei. O Senhor agora vai lá e me adora. Porque geralmente quando a gente pega esse microfone, a gente só fala que Deus é bom. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele corrige, ele prova quem ele ama. A palavra vai dizer que ele corrige a quem ele ama. Você sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor está voltando. E se ele não me corrigir, eu vou ficar. Verdade. Se ele não te corrigir, tu vai ficar. E tem um hino que o Senhor tem falado comigo todos os dias.
dia após dia, tu vai ser como alguém que já tentou todas as possibilidades e ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Este é um mistério que só o céu sabe responder. É que há um renovo para cada dia, tua misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Aleluia. O motivo de eu não parar e de tu não parar é a graça do Senhor. Porque tu faz plano e fala, Senhor, eu não consigo. Aí no outro dia ele está lá te renovando. Senhor, eu vou chutar o balde, aí ele está lá te renovando. Senhor, eu sou pó, eu sou cinza. Ele fala, tu é, mas eu te renovo todos os dias. Eu te empurro o propósito. Eu curo, eu salvo, eu te mostro que eu sou Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 10. Aleluia. Deixar de dizer nesta noite que o Senhor colocou em meu coração para a minha vida e para a tua vida. Mateus 10, 8. A palavra vai dizer assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Amém? Falou o tema dessa campanha, que eu comecei a meditar em Mateus. Mateus é um livro que eu gosto muito. Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinónimos, né? Então eles falam a mesma coisa de formas diferentes, cada um com uma visão. Só que Mateus foi o primeiro livro que eu li. E eu lembro como hoje, que a primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu cheguei no versículo, no capítulo 5, eu falei, isso não é para mim. Fala que a gente tem que perdoar, que a gente tem que apaciguar. Fala que a gente se bater numa face que dá a outra. Fala que se você tiver uma inimizade com alguém, não vai dar sua oferta, vai lá e pede perdão. E quando eu comecei a ler, eu falei, esse negócio aqui não é para mim. Eu falei, como que a pessoa vai viver isso daqui? E eu gostava só dos louvores. Na hora da palavra eu ficava agoniada, doida para ir embora. E hoje eu sou assembleana, raiz, até um puntando. Eu amo a palavra. Porque a palavra, ela muda, a palavra liberta, transforma. A palavra, ela é mais penetrante do que uma faca de dois gumes. Meu Deus! Ela vai lá e ela mostra a nossa intenção. A palavra do Senhor diz que ela mostra a nossa intenção. Até aquilo que você iria pensar, aquilo que você não consegue discernir, o Senhor mostra através da palavra. E aí eu fui tendo experiências com o Senhor. Porque até então eu só gostava do eis que te digo. Eu ia, alguém orava por mim e falava. Aí o Senhor calou todo mundo, o Senhor me ensinou a buscar, o Senhor afastou as amizades, o Senhor fechou a porta, me deixou desempregada. E aí eu comecei a ir para a consagração. Não conseguia orar muito tempo, porque você não tem diálogo, porque não tem intimidade. Eu começava a ler a Bíblia e eu não entendia nada, e já virava página. E até que o Senhor foi colocando amor. Foi colocando amor. E aí um certo dia ali na minha sala, eu comecei a ler Provérbios. E aí quando eu fui ler Provérbios, o Senhor, através de um versículo, o Senhor começou a descer o rolo na minha sala. E eu comecei a chorar igual criança, porque foi a minha primeira experiência ouvindo aqui, ó, a boca do Senhor, que é a Bíblia. E eu comecei a ter amor
Mateus 10, 8 vai falar sobre curar os enfermos. Aqui vai falar sobre curar os leprosos, ressuscitar os mortos. Mas eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, o que nós precisamos fazer para ressuscitar os mortos, para curar os leprosos, até chegar nesse versículo 8. Qual a caminhada que nós precisamos traçar? O que nós precisamos passar para chegar até aqui hoje? E o Senhor, Ele foi ministrando em meu coração. Aqui em Mateus 10, no verso 2, 3 e 4, o Senhor vai falar sobre os 12 discípulos. Aqui no começo de Mateus, o Senhor Jesus, ele vai chamar os 12 discípulos. E Ele começa a falar o nome de cada um. E Ele chama esses discípulos, todos são pecadores, igual eu, igual você. Mas ainda assim, o Senhor os escolheu. Tem um hino que diz que o Senhor sabia que eu falharia, que eu me arrependeria, que eu voltaria atrás, mas ainda assim Ele me escolheu. E nós temos um acusador que é Satanás. E esse microfone aqui, a qual eu estou pegando, no começo da minha caminhada, eu não conseguia pegar. Porque Satanás falava no meu ouvido o tempo todo: tu não é digno de pegar o microfone. Tu vai falar o quê? Você, quem é você para você falar? E o Senhor precisou me libertar ao ponto de hoje eu saber que eu não sou nada. Eu não sou nada perante ao Senhor. Saber que eu sou pecadora, que eu sou pó, mas eu sou uma pecadora arrependida. Eu sou uma pecadora que eu renuncio muitas coisas por amor, Senhor. Eu sou uma pecadora que eu erro, mas eu choro e falo: Senhor, me muda, me molda. E era por isso que o Senhor tinha tanto amor a Davi, porque Davi, olha as coisas terríveis que Davi fez. Davi, quando ele estava querendo ali Batseba, ele colocou o marido de Batseba à frente da guerra para morrer. Ele cometeu o assassinato. E ainda assim o Senhor falou que Davi era segundo o coração dele. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? Que tu vai errar para pecar, mas tu precisa se arrepender. Meu Deus. O Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite que além dos nossos erros, acima dos nossos erros, Ele nos escolheu. E nós não podemos largar Jesus por pecar. Nós precisamos agarrar Ele até largar o pecado. Porque só assim que nós temos força. E muitas vezes Satanás vem no nosso ouvido e fala: larga. Olha aí, tu errou de novo. Aí tu vai estar de novo, vai pedir perdão de novo. Aí amanhã tu erra de novo, tu vai falar com Satanás de novo, até Jesus voltar. Eu vou estar pedindo perdão e dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Aleluia! O lugar mais alto que nós temos que estar é nos pés do Senhor, pedindo perdão todos os dias. Aleluia! Deus é poderoso. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Coríntios 1,7 que o Senhor, Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. O Senhor, Ele escolhe as coisas improváveis. Se você que está sentado aí fala assim: olha, eu sou improvável, é você. Meu Deus, É você de blusa marrom que o Senhor escolheu. Ainda que muitas vezes tu pensa: para mim não tem jeito. Meu Deus. Mas o Senhor te escolheu. E você sabe que você é escolhido. Aleluia. Ainda que muitas vezes tu pensa assim: olha, esse negócio de crente não é para mim não. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor disse que Ele vai mudar a tua história. O Senhor disse que tu ainda vai dar orgulho para a tua família. Tu ainda vai entrar aqui por essas portas diferentes. Diferente de dentro para fora. O jeito de andar, de vestir, de falar. O que tu falava: Senhor, eu não posso. Ele fala: eu posso. Senhor, eu não tenho força. Ele te diz nessa noite: Ele é a tua força. Quem olha para você não sabe muitas vezes como dói. Quem olha para você pensa que está tudo bem, mas não está não. E quem te trouxe aqui nessa noite foi o Senhor. Aleluia. E Ele te trouxe aqui para te dizer: ainda tem jeito. Ainda tem jeito e eu vou mudar a tua história. Porque eu faço do jeito que eu quero. Eu pego, eu amasso, eu exalto, eu levanto. E tem muitas vezes que tu não tem entendido o que tem acontecido.
aqui nessa igreja e dizer que só o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Se botar Deus, pode ser mais forte. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor também vai nos dizer de Paulo. Paulo, ele estava ali, ele era perseguidor da igreja. Paulo, ele conhecia a lei, ele era um executor da lei, mas ele não conhecia Jesus. Paulo, ele pegava os crentes, amarrava no cavalo e esticava, puxava ao meio. Quem escolheria Paulo aqui? Eu não escolheria Paulo. Mas talvez nenhum de vocês, se vocês me vissem à noite com o nariz branco, cheio de cocaína, vocês também não me escolheriam. Mas o Senhor me escolheu. Assim como o Senhor escolheu Paulo. Paulo estava ali no caminho de Damasco. E o Senhor falou assim: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando persegue a igreja, quando toca em você, está tocando em Deus. Porque você tem um pai. Você tem um pai. E muitas vezes a gente até olha e fala: Senhor, o Senhor não está vendo isso. O Senhor, eu estou. Mas é necessário, é para te fortalecer. Teve uma época, não fazia muito tempo que eu tinha aceitado Jesus, acho que um ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Aí o meu pastor, ele me convidou para trazer a palavra na escola bíblica dominical para os jovens. Na hora eu comecei a me tremer todinha. E eu falei: eu não vou. Eu falei: eu nunca li a Bíblia toda, eu vou ensinar o quê? E o propósito nem era com os jovens, era comigo. Porque o Senhor, ele é pedagógico na hora de nos ensinar. Tudo que nos acontece tem um propósito, tem um porquê, tem um pra quê. E o Senhor Deus, ele fala lá em João 3,7: o que tu não entende hoje, tu vai entender depois. E aí eu sou falha, pecadora, mas uma qualidade que eu tenho é ser obediente. Eu vou chorando, reclamando, mas eu vou. Porque eu falei para Deus que se Ele mudasse a minha vida, eu falei para Deus que se Ele me libertasse, que eu não ia mais falar não. Porque tem pessoas que criam nojo de bebida, que criam nojo de droga e acabou. Eu não. Eu tive que chorar pela minha libertação, porque eu gostava. Esse era o meu mal, eu gostava. E aí quando eu não fazia, eu sentia falta. E eu chorando, passando óleo ungido nos meus pés. E eu achava que eu não vou dar conta. E tinha vezes que a minha oração era só assim: firma os meus pés, firma os meus pés, firma os meus pés. Porque a minha vontade era de voltar para o Egito e ser escravizado por Satanás. Mas o Senhor, ele foi necessário ele levar pelo caminho mais longo para mim não voltar. E aí quando eu estava ali dando aula para os adolescentes, mal sabia eu que quem estava aprendendo era eu. Porque eu precisava ler a Bíblia e eu não estava lendo. Aí o Senhor lindo, misericordioso, poderoso, príncipe da paz, o Senhor que é perfeito, que faz tudo certo, que falou: é você que precisa. E aí para me ensinar no domingo eu precisava ler durante a semana. E eu imagino o Senhor falando: ó, estou tirando uma pedra, estou lavando, estou moldando, estou amassando. E quantas vezes eu ia para casa engrandecida com a palavra do Senhor. E o Senhor foi me ensinando, o Senhor foi trabalhando. E ali o Senhor falou para o apóstolo Paulo. Eu creio que muitas pessoas não concordaram. Falou: mas não era ele que era perseguidor da igreja? E o Senhor lá em Atos 9,16 fala: eu vou ensinar ele a sofrer por amor ao meu nome. Aleluia! Meu Deus! Como que a gente tem se comportado num dia mau? Porque quando a gente aceita o Senhor, a gente pensa assim: vai ser tudo fácil, vai ser tudo festa, vai vir porta aberta, carro, casamento, eita glória, vai ser só aleluia, xaramanai, vem bênção. E o Senhor fala: vai vir dor, vai vir rejeição, porque aqui em Mateus
Mateus 10 também vai falar sobre a rejeição. A palavra do Senhor diz que quando você entrar numa casa e essa pessoa dessa casa não te atender, sacuda a poeira e vai. Porque a graça não está nela, mas está em você. Aleluia! Nós vamos ser rejeitados, afrontados, perseguidos, caluniados. Aleluia. Olha o que Estevão passou. Estevão foi apedrejado. Eu imagino que Estevão não sentiu dor. Conjecturando a Bíblia não fala que ele não sentiu dor, mas quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e falou: Senhor, perdoa. Porque ele não sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes nós não queremos passar pelo dia mal. Nós não queremos passar pelas dificuldades. E aqui no capítulo 10 vai nos falar sobre desafios, a autoridade divina. Como que o Senhor vai nos dar a autoridade de expulsar demônios, de ressuscitar os mortos sem obediência, sem que nós estejamos firmes no propósito, sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar. Como que o Senhor vai nos ensinar, vai nos dar a autoridade? Se qualquer coisinha tu quer parar, quer largar, quer abandonar o barco. E o Senhor me fez passar por outra experiência. O Senhor permitiu que eu fosse por um tempo líder do Ministério de Louvor. E mais uma vez eu estava ali questionando o Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou ser líder. E o Senhor permitiu. E hoje eu agradeço tanto, eu aprendi tanto. E no começo eu passava por tantas coisas, eu chegava em casa chorando. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E o Senhor começou a ministrar em meu coração. O que eu tenho para você é grande. E você tem uma casca muito fina. Uma certa vez eu ouvi que eu era uma crentinha quando eu era crente. Irmãos, eu fiquei tão mal naquele dia que eu falei: eu sou crente, não, mas eu vou sair da igreja. Olha como é que o cão está lá. Eu falei: pois eu, já que eu não sou, vou sair. Não louvo mais, não vou para a igreja mais. E eu passei um dia só. Porque graças a Deus eu sou covarde. Porque longe dele eu não sou nada, eu não posso. Eu não faço, eu não sou. Eu falo: Senhor, se for para mim sair da tua presença, me leva. Porque para aquela vida de escravidão eu não quero. Firme os meus pés, porque o meu lugar é na tua casa. É chorando na tua casa, é pedindo força na tua casa, é pedindo perdão na tua casa, mas tendo paz, alegria, gozo, vida em abundância. É sentir a presença do Senhor. É sentir essa paz que eu estou sentindo nesse momento, é sentir essa presença gloriosa. Glória a Deus. E aí o Senhor permitiu situações difíceis acontecer, porque Ele falou: o que eu tenho com você é grande, e você precisa ter uma casca grossa. Aí se hoje uma pessoa difícil te faz parar, como é que o Senhor te entrega algo grande com 10 pessoas difíceis? Tu morre. Aí o Senhor fala: eu vou colocar uma pessoa difícil para te ensinar a calar, a obedecer, a renunciar. Sabe quando você está certa, que o sangue esquenta, que a testa esquenta, e que você fala: eu vou falar. Aí o Senhor fala: tu subiu o degrau, vai falar, vai descer, e vou te levar para o fogo de novo, para te ensinar a calar. Porque a gente não fala que quem nos justifica é Deus. Coisa linda é quando cala. O Senhor, Ele vai lá e mostra que Ele é Deus na tua vida. Aquele filho que olha, que respeita, que não respeita, que responde. Porque eu já sou mãe agora e eu sei quanto que a gente me dói só de saber que minha filha poderia não estar mal. Mas como eu sei que ela está bem, quem está mal sou eu, estou em paz. Aí a mãe vai lá e sofre e gera. Eu até falei para minha mãe: eu falei: a gente, nós filhos devia estar mais calma, porque eu estou sofrendo. As costas, misericórdia. E aí o filho vai lá e responde: nossa, deve doer a alma. Aí o filho vai lá e fala: eu não quero. E aí o filho vai lá e sofre, quebra a cara.
Porque assim como o nosso Pai terreno só quer o nosso bem, o nosso Pai, se a gente pedir pão, Ele não vai dar pedra. Você imagina o Senhor, que é o nosso Criador. Aleluia! Aí nós vamos lá e fazemos o quê? Desobedecemos. Só que quando a gente desobedece, tem um preço. Quando a gente desobedece, tem um preço a ser pago. E a palavra do Senhor vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Glória a Deus. No mundo nós vamos passar por dias difíceis. No mundo nós vamos passar por situações que doem a nossa alma. Mas nós precisamos ter bom ânimo. E muitas vezes nós queremos a manifestação do Senhor na nossa vida. Só que a manifestação do Senhor, ela requer um relacionamento vivo e ativo com Deus. Aleluia. E muitas vezes eu falei assim com o Senhor: eu acho lindo quem fala em línguas. Eu acho lindo. E eu tenho essa promessa. E eu acho lindo como o Senhor usa as pessoas. Eu acho lindo assim a unção que a gente sente, que a igreja sente. Às vezes vai uma senhorinha que não sabe nem falar direito quando pega o microfone. A igreja imunda. A glória desce. É irmão chorando. Aquilo ali é a presença de Deus. E por muitas vezes eu falei para Deus: Senhor, me dá poder. Senhor, me dá poder, me enche. E o Senhor falava ao meu coração: poder para quê? E o Senhor fala para você nessa noite: poder para quê? Porque o poder é para expulsar demônios, é para curar os leprosos, é para ressuscitar os mortos, mas também é poder para suportar, é poder para renunciar, é poder para obedecer, é poder para dizer não para o pecado, é poder para você se rejeitar às tentações, é poder para calar, é poder para renunciar, é poder para obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus. E dói. Então o Senhor me levava a passear aqui por Mateus, porque o Senhor falou: eu vou te dar poder, mas para Ele te dar poder nós precisamos ser discípulos do Senhor. E ser discípulo do Senhor é ser imitador de Cristo. Aleluia. É fazer aquilo que Deus outrora fazia. Porque se fosse eu e você numa santa ceia, sabendo que Judas ia trair, a gente falava: bora Judas, levantar a cabeça, sai da mesa. Ai, Senhor, sai da mesa, Judas. Aí o Senhor não. O Senhor molhou o pão e falou: toma, Judas. Toma. Sabe aquela pessoa que te machuca, porque você vai falar assim: Senhor, ela me machucou hoje, mas eu vou esperar ela e precisar para eu ajudar. Eu vou esperar ela falar alguma coisa para eu não agir igual. Aleluia. E aí tu passa uns dias até remoendo, né? Porque isso aqui, ó, é carne. Só que aí depois de um dia tu sente paz, alívio na alma. Glória a Deus. Depois o Senhor vai lá e te conforta. O Senhor passou por tantas coisas por nós. E a gente passa por uma coisinha, a gente já quer abandonar Jesus. O mundo batia na minha cara, eu não saía do mundo. Agora na igreja aconteceu uma coisa que eu vou deixar na igreja. Vou parar de louvar. Quando a gente faz algo, a gente está fazendo para Deus. Se você faz algo ali para o João, e o João não merecer, o João não reconhecer, amém, mas o Senhor viu. O Senhor, Ele vê todas as coisas, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Aqui também em Mateus 10, do 11 ao 14, vai continuar falando de rejeição. Nós somos livres. Mas quando nós servimos ao Senhor, nós não estamos isentos de passar por dificuldade. O Senhor ali, Ele falava através de parábolas. Quando Ele falou por discípulos: olha, nós vamos passar de uma margem para outra. O Senhor não falou: olha, nós vamos passar, mas a água vai entrar no barco, você vai ficar desesperado, medo.
Vai ser difícil, turbulento, mas a gente chega. Não. O Senhor só chamou, falou: entra no barco que nós vamos passar de uma margem para outra. Passou ou não passou? Passou. Porque quando Ele fala, Ele faz. Glória a Deus. O Senhor, Ele cura câncer, como já foi falado também. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele tira lá do tráfico e coloca no altar. O Senhor, Ele tira da boca de fumo. O Senhor, Ele tira das calçadas, da sarjeta. Glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos confiar. Amém, Jesus. Teve uma certa vez que eu escutei um testemunho de uma moça, e eu já me sei aqui. Ela foi pregar na igreja. E a igreja tinha umas 200 pessoas mais ou menos. E aí ela falou assim: não, eu já conheço a Bíblia, eu estou cheia de conhecimento. Eu não vou estudar, não. Eu vou e vou falar o que eu já tenho. E aí ela estava com uma pregação vazia, ela falava dela mesma. E a gente tem que entender que quando é do nosso próprio entendimento, quando é com a força do nosso braço, quando é do meu jeito, do teu jeito, não dá certo. Tu vai lá e pega aquele filho, senta, ele fala, e chora, e brinca, quando vê já está falando o que não deveria. O menino entende errado, você fica mal e nada acontece. Você vai lá e chama o marido e briga, os dois brigam e nada acontece. Agora quando tu coloca o joelho no chão e fala: Senhor, eu estou indo conversar com aquele marido atribulado, abençoado que o Senhor me deu. Vai de encontro com ele, que eu quero falar e ele vai entender: capeta do inferno, sai da minha casa, porque o meu casamento é do Senhor, a minha casa é do Senhor, e eu não aceito isso, Pai. Vai na frente. E aí tu senta aí, meu bem, eu queria conversar com você. Daqui a pouco tá rindo, daqui a pouco o homem tá falando: perdão, meu amor, você tá certo. Daqui a pouco você também tá falando: não, eu que tô errada, não é você não. Daqui a pouco a paz senta, Deus senta e muda a história. Agora quando é da força do nosso braço, tudo dá errado. Você fica mal, a pessoa fica mal. Porque nós temos que entender que ainda que nós temos muito, sem Deus nós não temos nada. A gente não faz nada sem Deus. A palavra do Senhor diz que sem Ele nada a gente pode fazer. Nada. Porque o que nós não somos, o Senhor é. Tem uma cantora, o nome dela, eu gosto muito de ouvir os hinos dela. O nome dela é Larissa Pires. E ela estava ali gerando uma menina chamada Aurora. E ela tinha lançado um DVD há 2 meses atrás. E aí nesse DVD, que inclusive eu assisti o DVD, e aí quando estava mais ou menos no minuto 52, o Senhor usou aquela mulher de uma forma tão tremenda. O Senhor começou a falar com a igreja através daquela mulher. E aí ela começou a falar assim: Senhor, visita o hospital. Senhor, vai de encontro com a CTI, visita o hospital. Passou um tempo. E aí a filha dela nasce prematura. Precisa ir para a CTI, pulmão cheio de água. E aí a filha dela estava com intercorrência e o médico falou: se não internar, vai morrer. E aí a médica olhou para ele e falou: olha, Larissa, se eu te ligar, é porque a sua filha morreu. Porque ela não tem muita chance. E o diabo, assim como falou no meu ouvido, falou no dela: cadê o Deus que tu serve? Não era promessa? E ela foi para casa. E ela disse que ali ela começou a adorar o Senhor. E ela falou: Senhor, todos os dias eu estou na tua casa te adorando. Todos os dias que eu estava com uma aurora ali no meu peito, eu estava te adorando. E aí ela pegava o telefone e ela falava: não vai tocar. Não vai tocar. E quando foi no outro dia, meio-dia, ia lançar o DVD dela. E aí o esposo dela falou bem assim: Larissa, vamos sentar, vamos assistir o DVD? E ela falou: não, eu não vou assistir DVD não, eu vou para o CTI. Eu preciso ir lá ver minha filha, ver como ela está. E aí o esposo falou: Larissa, vamos assistir o DVD. Irmãos, e quando ela estava assistindo o DVD, ela entendeu o mistério.
no momento em que ela falava, visita a CTI, visita o hospital, olha eu visitando o hospital. E aí quando ela chega no hospital, 1h da tarde, as médicas olhando para ela e falou, tu está preparada? Ela falou assim, eu não acredito. Falou, entra aqui, Larissa, ninguém está entendendo nada. Meio-dia, a tua filha começou com a saturação normal, a tua filha voltou a respirar sem os aparelhos, ninguém entendeu nada. Ela falou assim, foi o Rei da Glória, foi o Rei da Glória, foi o Rei da Glória que visitou. Aleluia, Jesus. Como esse Deus é lindo. Senhor é bom, Pai. 2 meses atrás, mas o Senhor já estava lá. Aquele problema que te aflige, aquilo que tem tirado o teu sono, o Senhor está lá. Nas minhas noites de dor e choro, o Senhor está lá. E tudo que tu tem passado vai ser história para contar. Porque o Rei da Glória cuida. Ele está cuidando da tua casa. Ele está cuidando da tua vida. E eu creio que nós não iremos sair daqui do mesmo dia. E até que o Senhor tenha